gente, boa tarde. Olha só, 4h05. Hoje é quinta-feira, começando mais um programa Fala Paraná, aqui na sua Rádio Paraná Oficial. Estamos ao vivo aí pelo aplicativo, também a TV, portal, todo mundo nos acompanhando e depois também aí fica no YouTube para você poder acompanhar todas as nossas entrevistas. E olha que tem muita coisa por lá. Gente, eu quero já dar umas boas-vindas aqui para minha amiga Érica. Tudo bem, Érica? Boa tarde. Boa tarde, tudo bem, graças a Deus. Boa tarde, ouvintes. E você, Eliane, como é que tá? Eu tô bem, ainda mais, gente, quem estava ali no ao vivo, ouvindo o aplicativo, acho que escutou uma música linda, né? Eu falei, o diretor colocou pra mim aquela música, tava muito bonita. Eu tô achando que essa mulher tá apaixonada, Brasil. Daqui a pouco a gente vai fazer uma pergunta que vai ser a pergunta de milhões pra nossa entrevistada, relacionada a sono. Isso, gente, que agora a gente já vai começar falando nisso mesmo, né, Érica? Como é que tá o teu sono aí? Fala pra gente, tá dormindo bem, tá dormindo bastante, tá dormindo pouquinho, tá sentindo diferença aí nos dias que você dorme mais, que dorme menos? Como é que tá aí a saúde do seu sono? Tá fazendo uma higiene do sono? Será que é esse o termo? Tudo isso a gente vai conversar daqui a pouquinho com a doutora Carla Fabiani da Costa Zonta, ela que é otorrinolaringologista, especialista em medicina do sono e já está aqui com a gente também. Boa tarde, doutora. Boa tarde, obrigada pelo convite. De nada, a gente que agradece. Olha só, a gente vai falar sobre isso porque 45% dos brasileiros apresentam insônia e 33% da população adulta sofre de apneia do sono. E a gente daqui a pouquinho vai conversar mais sobre esse assunto aí nos longos 60 minutos de entrevista aqui com a doutora. Mas, Érica, fala pra gente então o que a gente vai ter ali também no segundo bloco, amiga. No segundo bloco, vamos falar a respeito dessa crise de saúde mental que tem impactado direto, principalmente a vida das mulheres trabalhadoras. Na semana passada, nós trouxemos aqui um advogado trabalhista que comentou os dados daquele recente estudo que foi feito pelo Ministério da Previdência Social sobre afastamentos no trabalho. Só para você ter uma ideia, em 2024 foram nada menos que 500 mil de afastamentos, o maior número dos últimos 10 anos. E pasmem, 64% desses trabalhadores são mulheres. Então, a gente trouxe, como eu falei, semana passada, o doutor Carlos Alberto Carnelozzi, que analisou esses números e falou sobre o ponto de vista do direito trabalhista. E hoje, a nossa convidada será a psicóloga Camila Banac, que vai trazer um panorama sobre o ponto de vista da saúde mental. E agora chegou aquele momento de divulgar o Dr. Júlio Luckmann, fitoterapeuta clínico, neurocientista. Ele é uma grande influência nas redes sociais e está fazendo um evento totalmente de graça e online para você que é leigo, que não sabe nada de fitoterapia. Anote aí as datas, dia 25, 26 e 27 de março. Vamos ouvir o Dr. Júlio. Quer participar de uma semana de imersão em plantas medicinais, entender esse universo, quais plantas são medicinais? Aliás, o que é que torna uma planta medicinal? O que que faz dela uma planta funcional e não uma planta medicinal, ou apenas uma planta nutricional e não medicinal? Tudo isso a gente vai aprender nessa semana de conhecimentos aí que são totalmente gratuitos, não se cobra absolutamente nada para participar. A única coisa que você precisa fazer é a tua inscrição. Ficou interessado? Ficou interessada? Quer participar? Então digita aqui nos comentários, eu quero, que eu mando todas as informações para você. Quer participar de uma semana de imersão em plantas medicinais, entender esse universo, quais plantas são medicinais? Então anota aí, minha gente, o Instagram do Dr. Júlio, @Júlio. Escreve, fala que você quer, ele já vai te mandar ali no direct todas as informações para que você possa participar. Então, digita lá, eu quero e só vem, porque eu com certeza não vou perder esse curso por nada.
Eliane, vamos começar então a nossa entrevista? Com certeza, né? A gente vai de curso, vai de saúde e a gente fala de saúde nada mais, nada menos do que o sono, porque nós estamos na semana do sono. Doutora Carla, fala um pouquinho pra gente, né? A gente deu aí esses primeiros dados falando da insônia, da apneia. É muita gente sofrendo mesmo, né? Com essa falta de sono. O que tem acontecido com esses brasileiros, doutora? Hoje a gente fala que 70% dos brasileiros têm alguma queixa relacionada ao sono. Então, a gente precisa cuidar dele com bastante carinho. A apneia do sono, que é aquela pausa respiratória, acaba atrapalhando quem está do lado também por conta do ronco. Então, a gente precisa tratar, identificar a causa e melhorar a qualidade de vida, tanto de quem está sofrendo quanto do companheiro do quarto, que senão, eu falo, às vezes o roncador atrapalha o sono do companheiro e acaba desenvolvendo até uma insônia por conta disso. E doutora, será que é por conta até dessa questão, dessa correria do dia a dia, dessa ansiedade, da gente ficar com tanta coisa na cabeça da gente, né, durante o dia e à noite você não consegue pegar no sono? Será que também é isso, doutora? Com certeza. Nós somos extremamente estimulados agora, né? Durante o nosso dia, o celular, a televisão, o computador. Então, são mensagens que chegam rápido e a gente acaba tendo que responder rápido e fica nessa ansiedade. E aí, à noite, a gente tem que se preparar para dormir, porque senão o cérebro entra naquele ritmo e não desliga. Então, com certeza, a nossa correria tem culpa, sim, da nossa qualidade ruim do sono, né? Qualidade ruim, isso mesmo. E eu queria que você comentasse, você falou muito bem ali sobre a questão do celular, o uso das telas antes de dormir, doutora. Eu já vi pesquisas falando que você precisa ficar no mínimo, do mínimo, de 1 a 2 horas sem a tela do celular para poder ter uma boa noite de sono. Gostaria que você comentasse então com a gente essa relação, o que tem a ver essa luminosidade, né, com essa dificuldade em dormir bem por conta do uso do celular ou de tablet e televisão também? A gente precisa, para entrar no sono, do hormônio da melatonina. A gente produz melatonina quando a gente está no escuro. Então, se a gente fica exposto à luz do celular, que o celular é pior porque fica bem na frente dos olhos, né? Então, se a gente fica exposto à luz, a gente não consegue liberar a nossa melatonina. E isso faz com que dificulte o início do sono, acaba desenvolvendo muitas vezes essa dificuldade mais crônica e pode ocasionar uma insônia. Mas então, essa questão da luz mesmo que entra, por exemplo, no organismo ali, o cérebro fica ligado, é isso que dificulta, né, em pegar bem no sono, doutora? O celular é por 2 motivos. Um, que a gente fica interagindo com ele, então a gente fica com a nossa mente ativa, seja vendo rede social, e hoje em dia as redes sociais nos entregam o que a gente tem interesse, então a gente fica estimulado e fica interagindo. E o outro motivo é pela luminosidade. Porque se a gente não está no escuro, a gente não consegue liberar o hormônio do sono. E aí não consegue pegar no sono. Às vezes pega no sono por exaustão, mas não é o ideal. A gente precisa do sono profundo. E muitas vezes isso não consegue chegar tão rápido por conta dessa alteração. Doutora, eu tenho uma pergunta. Você falou a questão do sono profundo. É o sono REM que se chama? Nós temos 2 sonos profundos. Explica pra gente que sonos são esses e qual é o horário em que esse sono ele se manifesta. Porque pelo que eu estudei, da meia-noite até as 4 horas da manhã, é o melhor horário para se dormir, porque você tem esse sono realmente mais profundo. Por isso seria importante a pessoa ter um horário sempre para dormir, para acordar ali por volta das 10 horas da noite, seria um horário bom para a pessoa estar dormindo. É isso mesmo, doutora? Hoje em dia, a gente tendencia a respeitar a individualidade de cada um. Tem pessoas que são matutinas, que rendem muito de manhã, então seria esse perfil que dormiria às 10 e acordaria ali por volta de 6 horas da manhã. Que é o relógio biológico dessa pessoa, né? Isso. Que funciona de manhã, ok. Mas isso não significa que ela é melhor do que aquele paciente que é vespertino ou noturno. Sim. A gente tem que respeitar porque o ritmo biológico de cada um é de um jeito. Então, o que a gente sempre fala? Nós temos que ter rotina, horário para dormir e horário para acordar. A fase do sono, existem 4 fases de sono. A fase não REM e a fase REM. Dentro da não REM, a gente tem a fase 1, 2 e 3. A fase 1 é aquela do cochilinho, que a gente às vezes está assim, quase dormindo, mas escutando todo o estímulo externo. A fase 2, que a gente chama de sono leve, a gente consegue ter uma certa interação com o ambiente. Então, é aquele momento do sono que se passa um ônibus na rua, uma moto, você acaba despertando.
E aí vem a fase profunda do sono não REM, que é a fase 3, que é o sono de ondas lentas, que é onde realmente a gente descansa. Quando a gente faz a polissonografia, a gente vê aquelas ondas lentas, bonitas. É o sono, realmente a gente está descansando. Na fase REM, que aí, por que é REM, né? A gente tem movimentos oculares rápidos. Então, a gente tá com o olho fechado, mas o nosso olho tá mexendo. Não sei se vocês já lembram do bebezinho que às vezes está dormindo e o olhinho fica mexendo? Fica mexendo. Aquela é a fase REM. Sim. No adulto, a gente quase não consegue ver a olho nu. A gente consegue ver através do exame por eletrodos que são colocados no olho. Nessa fase de sono REM também é um sono profundo. E aí a gente tem 4 a 6 ciclos. Então, a gente faz não REM e REM de 4 a 6 vezes por noite. A fase do REM, ela demora em torno de 70 a 120 minutos para acontecer. E a fase N3 começa um pouquinho antes. E independe do horário, então? Não seria da meia-noite às 4? Não é assim. Como é que é, então? Isso é mito. Isso, eu já vi algumas postagens, às vezes, de algumas pessoas falando, né, que é melhor. Não, porque depende do teu ritmo biológico. A gente sabe que o sol da manhã ajuda na questão de pico de cortisol lá no finalzinho da madrugada, início da manhã, mas a gente sempre tenta respeitar o relógio biológico de cada um. O que não dá, por exemplo, é uma pessoa que ela tem um padrão noturno. E aí ela vai querer trabalhar às 6 horas da manhã, né? Ou acordar às 5 horas da manhã, ter que pegar um ônibus. Enfim, ela vai ficar privada de sono. Porque Não ela vai funcionar bem durante o dia. Não funciona. Então, a gente vê isso muitas vezes com adolescente. Adolescente tem o que a gente chama de atraso de fase fisiológico. Ele dorme tarde e acorda tarde. Isso é fisiológico do adolescente. Só que as nossas escolas, elas puxam para amanhã, né? Puxam para de manhã os adolescentes. Então, eles, às vezes, quem sofre mais, assim, às vezes, primeira, segunda aula, acaba cochilando um pouquinho. Eu digo, você estava dormindo por dentro. Os meus filhos, porque eles estão lá só de olho acordado, né? Mas não prestavam atenção em nada, não só sabiam. de corpo, né? Porque a eles alma não tá sabiam lá. nem o que a professora tinha ensinado. Aí eles falavam, não, mas isso aí eu não tive esse conteúdo. Aí eu lembro que eu falava, não, é que você estava dormindo por dentro. Entendeu? Porque o meu filho mais velho, ele é mais vespertino, aí eu mudei ele de horário. Aí deu certo. E isso que eu sempre falo, a gente tem que tentar identificar, ver realmente o que é uma doença e o que é uma característica da pessoa. Por isso que é importante fazer uma avaliação e dar esse cuidado. Lógico, é a questão de trabalho, depois ele vai ter que se adaptar, mas isso é bom porque aí ele rende no momento que ele é mais efetivo, né? Sim. Mas e como saber, doutora, né, quando isso é algo comum e quando isso pode se tornar um problema mesmo, de um tratamento, talvez até? Uma insônia mesmo, né? Isso. Como que a gente sabe, assim, quando você acorda pela manhã num dia tranquilo. Então, por exemplo, você durante a semana trabalhou bastante, ficou privado de sono. Mas no final de semana você conseguiu dormir suas horas de sono normais. E você acordou com a sensação de sono reparador. Então, acordou bem, o dia rendeu. Isso significa, geralmente, que você está privado de sono durante a semana. Então, está faltando horas de sono. Só que quem tem problema de sono, como apneia, como insônia, pode ser férias, pode ser sábado, ele pode dormir 12 horas que ele vai acordar cansado igual. Olha só. Tá? E a insônia, o problema é que às vezes tem o tempo curto de sono. Então, a gente fala até que a insônia tem 2 perfis. Um perfil que é aquele paciente que dorme e acorda, mas consegue fazer suas 8 horas de sono. E tem aquele que tem uma insônia que ele não dorme, que faz tipo 3, 4 horas de sono. Nossa. O pior é esse que não dorme. Né? E o que fazer, então? Um tratamento seria eficiente? Como é que deve ser esse tipo de tratamento? Quando a pessoa tem isso recorrente, e existem critérios clínicos que a gente fala. Então, se a pessoa tem isso mais que 3 vezes na semana, e isso já se passou mais de 3 meses... é insônia crônica. E o que é a insônia, então? É a dificuldade para iniciar o sono, manter o sono ou despertar precoce. Entendi. E que tem algum impacto no dia a dia, que é aquela sensação que eu falei de sono não reparador, fadiga. Se a pessoa já está há 3 meses com esses sintomas, ela tem que procurar ajuda médica. O médico vai avaliar se realmente é uma insônia, porque existem algumas doenças que confundem um pouquinho.
Dá pra gente falar Por também um exemplo, pouquinho. ansiedade, depressão causam insônia, né? Também, elas geralmente estão juntas. São ali E tem junto com a outra insônia. doença chamada síndrome das pernas inquietas. Já vou falar. E aí, às vezes, confunde com a insônia de início. Entendi. Então, é importante passar por uma avaliação médica. Nós avaliamos o paciente, às vezes pedimos alguns exames. Já teve paciente com carência de vitamina, que tinha um sono irregular, a hora que repõe melhora. Às vezes a gente ajusta rotinas e melhora. Então, eu sempre falo, a insônia tem um tripé de tratamento. Não é só remédio, que ainda, infelizmente, tem muita gente que acha que é só isso. Mas depois parou de tomar o remédio, aí a insônia volta, às vezes volta até mais potencializada, não é mesmo? A gente tem que sempre pensar. Tem que ter rotina, hábitos adequados, que é a higiene do sono, que foi comentado. A gente tem como, assim, grau de evidência mais importante no tratamento da insônia, a psicoterapia, que é aquela técnica cognitivo-comportamental voltada para a insônia mesmo. E é importante o paciente ter. A gente hoje em dia, a gente tem acesso à psicoterapia via telemedicina, tudo. Então, é importante ter esse profissional. E tem, muitas vezes, a questão do remédio. E o remédio tem que ser individualizado. Cada pessoa é de um jeito. Eu falo, às vezes, eu tenho um paciente com o mesmo perfil do outro e ele responde totalmente diferente àquela medicação. Então, a gente tem que conversando, examinando, analisando o sono daquela pessoa, entendendo qual é a realidade dela e a necessidade dela. E esses medicamentos são aqueles de tarja preta, que geralmente os psiquiatras recomendam por um tempo? Não, a gente tem vários medicamentos que são usados para insônia. Porque eu lembro que uma vez eu fui no psiquiatra, por isso até fazendo um adendo aqui. Aí ele me deu um remédio. Gente, era um hipnótico, um negócio assim, que eu dormia, eu não dormia, na verdade, eu desmaiava. E aí, no dia seguinte, eu senti essa diferença, sabe? Até pro meu cérebro parece que ele ficava meio bugado. Aí, para ele voltar a trabalhar normalmente, para eu começar, sabe, a desenvolver o meu dia, eu ficava meio lenta, meio lerda. Eu vi que para mim não funcionou, entendeu? Aí eu falei para ele, pode suspender porque esse remédio está me prejudicando. A gente fala que tem várias escalas, assim, de medicação. Então, a tem que ver o caso de cada paciente. Mas o que percebemos, assim, tem remédios que a pessoa fica com uma certa ressaca mesmo no dia seguinte. Né? Então, não é o medicamento certo para você, ou a dose eu não me adaptei, né, àquele medicamento, Isso. na verdade. O que hoje a gente já tem por meta, assim, é tentar usar a menor dose possível que tem efeitos. E o que a gente percebe para a insônia, geralmente as doses dos medicamentos são doses baixinhas mesmo. A gente usa, em alguns casos, alguns antidepressivos, que para sono funcionam bem. Então, umas doses baixas. Por exemplo, a trazodona, que é trazodona. Isso, é dose baixa. É muito indicado a trazodona, né? Isso. Eu falo que é um dos medicamentos mais seguros que a gente tem para sono, porque não cria dependência, não cria tolerância. E trata a depressão também, né? Pode tratar a depressão se for usado em doses maiores. Sim. Então, depende. Só que também ela não pode ser utilizada em qualquer paciente, né? Às vezes um paciente que tem um perfil diferente, maior risco de hipotensão, né? Que é baixar muito a pressão. Às vezes não dá para usar essa medicação. A gente tem que analisar caso a caso. Doutora, você falou sobre dependência e tem muita gente mesmo que eu ouço falar, eu só consigo dormir com medicamento. Mas qual seria a tua dica, então, doutora, para essas pessoas que falam isso? Porque a gente está entendendo aqui que não é só o medicamento que vai trazer esse resultado, né? Igual a Érica deu muito bem aqui um exemplo do que ela usava, ela ficava meio tonta, mas isso não resolvia, né? E ela parou de tomar esse remédio. No começo mesmo da fase de adaptação, que os médicos eles falam, vou te dar esse remédio, aí você vai me falando, né? Só que tem pessoas que acabam assim, não, eu preciso porque eu não consigo dormir sem medicamento. E a pessoa acaba viciando ali naquele medicamento. Sim. E parece que é uma dependência emocional mesmo, né, doutora? É que o hipnótico, ele dá uma sensação realmente de que, como se fosse um interruptor, que ele liga e desliga. Só que eu sempre falo, você precisa sentir sono. O normal é você se sentir sonolento e dormir. Então, o hipnótico, infelizmente, ele te desliga e no dia seguinte ele te desperta. Tem algumas pessoas que precisam dessa medicação, mas a gente tende a usar cada vez menos. Mas existem casos, eu prescrevo em alguns casos, mas tudo muito controlado. Inclusive, desde agosto do ano passado, os hipnóticos eles entraram no receituário azul, que é aquele controle especial, para tentar limitar um pouquinho mais o acesso.
Porque o que estava acontecendo? Muitos jovens estavam usando ele de forma recreativa. E tomando ainda a bebida alcoólica. Bebida alcoólica, indo para balada. E aí começa o perigo. Porque o hipnótico, por exemplo, ele não pode ser usado numa pessoa que tem sonambulismo, que tem compulsão alimentar. Porque muita gente acabava fazendo assim. Tomava o remédio e aí às vezes levantava, ia fazer coisas que não lembrava no dia seguinte. Comia doce. É perigoso até se machucar, se cortar Verdade. na cozinha. Então, é importante, assim, cuidar. Por isso que não dá para tomar sem uma avaliação completa, né? É verdade, doutora. Mas que dicas, então, você daria para aquela pessoa que ela tem uma insônia? Né? Que você diagnosticou, a pessoa tem uma insônia. Além dali do medicamento, o que mais ela tem que colocar na rotina dela? Atividade física, alimentação também balanceada? Tem algum tipo de alimento que é importante colocar na dieta? A gente sempre fala, evitar comida pesada à noite, Tá. pelo menos umas 3 horas antes do horário que você deseja dormir. Porque senão você fica todo estufado, tem refluxo e ainda fica naquela questão da digestão e o sono profundo não vem. Ou tem muito pesadelo, né? Quem que nunca foi numa churrascaria Sim. e aí foi dormir e teve um monte de pesadelo à noite. Aí o meu pastor, ele fala assim, gente, você tá achando que foi revelação? Mas não foi, É não. barriga cheia. Na verdade, foi pesadelo. Você sonhou com esse monte de demônio, com esse monte de coisa horrível, mas foi pesadelo, porque você comeu um monte, se empanturrou, né? Então, a gente pede para evitar alimentação pesada 3 horas antes do horário de dormir. Atividade física é fundamental em paciente com insônia, porém, ele não pode treinar perto À do noite. horário de dormir. Então, tem que parar pelo menos 3 horas antes. Olha, que importante essa dica. 3 horas antes de porque o dormir. corpo fica agitado. Elétrico, né? Sim, Muita na adrenalina verdade, ali na hora da atividade sim. física, né? Aumenta Sim. a temperatura corporal. É. Além de ser um ambiente com bastante luz, bastante barulho, né? Então, isso também nos deixa um pouquinho mais Mais elétricos, acordados. né? Sim. A gente tem a questão da temperatura corporal. A atividade física faz a gente ficar com a temperatura corporal mais alta. E para dormir, a gente precisa da temperatura corporal mais baixa. Então, por isso que ele atrapalha. Então, a gente pede pelo menos parar 3 horas antes do horário de dormir. Outra coisa que a gente comentou foi do celular. Proibido 1 hora, pelo menos 1 hora antes de deitar. Por quê? Aí você já vai se preparando. Então, eu geralmente falo, faz o seu ritual do sono. Tem pessoas que falam, porque o chá ajuda a dormir. Não é que o chá te ajuda a dormir, o chá, a substância. Mas, por exemplo, um chazinho de camomila, um chá de erva doce, ele vai deixar você mais tranquilo. Aquele próprio ritual de você estar fazendo o chazinho, você já vai ficar mais tranquilo. Aí você pode pegar um livro para ler, livro de papel. Esses dias um adolescente riu quando eu falei livro de papel. Eles nem sabem o que é isso. Então, livro de papel. E o livro, assim, uma luzinha atrás, num abajur. Ou então incidindo só no livro, para não vir aquela luz que a gente comentou que atrapalha a liberação da melatonina. Então, leitura é bem-vinda. Fazer uma oração, fazer uma meditação. Ouvir música. Tem gente que pergunta, pode ouvir música, só que você não pode ser uma música muito agitada. Pode colocar um funk, né, minha Não, gente? não dá, Uma né? música eletrônica. Coloca essa musiquinha que a Eliane aqui sugeriu, que ela adorou, que ela já começou o programa Nossa, naquele que música ritmo. boa pra aquele começar. ritmo Love Time. Pra que dormir ser esse uma tipo de música música é bom. É Sim, bom. relaxante. Essa relaxa, aí você vai lembrar do seu love, do seu amor. Você vai dormir tão bem, minha amiga. A música pode. O que a gente pede só, assim, evitar também a televisão. Eu sempre tento um bom senso, assim. O ideal é que você não tenha televisão no seu quarto. Mas tem pessoas que às vezes estão tão agitadas, por exemplo, vários pacientes assim trabalham até tarde e às vezes precisam de um tempinho só para baixar um pouquinho aquela adrenalina. Então eu falo, pode até ligar a TV num som mais baixo, a luz já da sala mais escurinha e num programa bem, que nem também o adolescente falou, entediante. Ele disse, eu falei, pode ser, mas é um programa leve. Leve. Não pode ser nada que te prenda a atenção. não Como pode aquelas ser- séries da Netflix, tipo Casa de Papel. Não dá, que tem que ficar pensando. Não é, e daí você tem. não consegue desligar, você quer ver o próximo É. episódio, né? É. Não dá Isso, certo. tem que ser coisas bem leves. Então, eu geralmente falo, um programa de viagem, que é gostoso de Sim. ver, né?
Já é uma música baixinha, é prazeroso e ao mesmo tempo te relaxa, te tranquiliza. Porque aí isso já vai também te preparando para poder dormir e descansar. E doutora, você tinha comentado também de sentir o sono e dormir, mas nem sempre isso acontece, né? Às vezes a gente tem aquele sono, daqui a pouco você para, parece que assim, você tá em outro mundo de novo, você tá super acordado e depois para pegar o sono de novo é tão difícil. Então, acho que isso também é uma dica, né, doutora, para que assim, tá com sono, vai dormir, vai descansar. Se for perto da hora que você tá acostumado, pode. O que a gente pede sempre é tentar não cochilar. É que eu falo que aquele horário proibido... o meu cochilo da tarde. Eu chego às 7 horas da noite, vai me dando um sono. Esse é o horário proibido. Esse é o horário proibido, eu sei. Lembrem das crianças pequenininhas que a gente falava, sempre a avó falava assim, não põe ele dormir lá no final da tarde. Senão ele não vai dormir de noite. Então, esse das 5 até as 8 da noite, ali, 8h30. Por que dá sono esse horário na gente? É que a gente já começa a acumular substâncias do nosso corpo que vão dando a sensação de fadiga. Entendi. Idoso tem muito disso. Então, o que às vezes eu falo? Se tem muito, já descartou doenças do sono, se permita dormir um pouquinho ali depois do almoço, numa poltrona, mas no máximo meia hora. Então, cochilo da tarde, bem-vindo. Só que ali no comecinho da tarde, no máximo 30 minutos. Viu? A Eliane tá fazendo direitinho. É o que eu tô conseguindo dormir. É que a Eliane começa, né? Por exemplo, no caso dela, ela começa a trabalhar 4 horas da manhã, ela acorda 2h30 da manhã. De que forma que isso afeta a saúde dela enquanto trabalhadora e de outros que precisam trabalhar de noite, né? E aí dormir de dia? Precisa, na verdade, se organizar para se permitir dormir mais cedo. Então, tem que ter um ambiente favorável, bem escurinho, sem barulho, para conseguir fazer pelo menos suas 6 horinhas de sono antes. E aí, se permitir, depois que você volta ali, após o almoço, talvez, conseguir dar uma cochilada, mas tentar também não passar muito tempo. Senão começa a fazer um sono que a gente chama polifásico, né? Dorme várias vezes ao dia e acaba acordando... E não descansa, né, doutora? Então, e até no meu caso aconteceu assim, porque eu antes trabalhava em outro lugar, que eu ia dormir às 2 horas da manhã. E aí, de um dia pro outro, eu comecei a acordar às 2 horas da manhã. Então, assim, eu tô vendo, e é realmente isso, é essa dificuldade de se adaptar, né? Mesmo. Até a questão, até isso, acho que seria importante a gente falar também, dessa questão de imunidade, doutora, né? A gente falou um pouquinho do sono, mas, assim, as consequências que essa falta de sono traz para as pessoas. A privação de sono já tá bem comprovado, assim, que poucas horas de sono acaba tendo um impacto nas células de defesa. Então, lá nos nossos leucócitos, linfócitos, que são aquelas células que a gente olha no hemograma, que são as células que defendem a gente, acaba tendo alteração. Inclusive, tem estudos mostrando alteração relacionada à parte oncológica, inclusive. Então, maior risco sério, doutora? De câncer? Porque durante a noite a gente faz a limpeza do nosso organismo. Então, combate radicais livres, aquela questão de oxidação, tudo bem importante, tá? Entendi. Doutora, eu vi ali também no release que enviaram, doenças cardiovasculares podem ser provocadas, doenças mentais, inclusive o Alzheimer, por conta dessa falta do sono. Eu gostaria que você explicasse pra gente como que a falta de sono interfere nesse sentido. Durante a fase do sono profundo, principalmente o sono REM, é onde a gente faz a limpeza do nosso cérebro, onde a gente consolida a memória. Então, eu falo que é sempre como se fosse um backup do computador. A gente separa o que é importante do lixo eletrônico, que foi coisas que a gente não precisa gravar. Pessoas que têm uma carência de sono REM acabam acumulando informações e acabam tendo prejuízo na memória. Isso a gente vê muito no dia a dia do consultório. Acabam tendo esse impacto e, a longo prazo, podem começar a desenvolver algumas doenças demenciais, como o Alzheimer, por exemplo. Nossa, que perigo, né? Isso é bem sério, gente. E a gente fala... Por causa do impacto na memória. Na memória, exatamente. A gente sente isso, Eliane. Quando a gente não dorme bem uma noite, no dia seguinte aí pra você trabalhar, você fica ali meio sem... Você esquece as coisas, sério, né? Porque realmente é preocupante. É preocupante mesmo. A gente esquece mesmo muita coisa. Fica, parece que com a mente cansada. Isso, ela não consegue produzir, né? Exatamente. Não fez a limpeza do cérebro, né? Então, assim, você... Tanto é que quando falam lá da meia-noite às 4 é o melhor horário, mas tem que lembrar que você precisa ficar, às vezes, suas 6, 7 horas de sono para você conseguir chegar no sono profundo, que é o sono REM, que ele é mais forte na segunda metade da noite. Porque apesar de,
acordei na madrugada, tô bem. Mas e a parte metabólica do sono, a parte da limpeza, né? A gente precisa fazer. Durante o sono REM, a gente vê a atividade cerebral, ela é bem intensa. E é onde acontecem os sonhos também. E aí, se a pessoa não entra nessa fase, a gente acaba tendo essa repercussão. Com relação à doença cardiovascular, isso acontece porque pouco tempo de sono, isso é comprovado por pesquisa científica. Menos de 6 horas de sono tem maior risco de doença cardiovascular. Ai, meu Deus. Comprovado, tá? Além disso, a apneia do sono, que faz com que a oxigenação caia durante a noite, faz uma sobrecarga do coração, também aumenta o risco de arritmia, aquela fibrilação atrial, aumenta o risco de AVC, aumenta o risco de infarto. Então, a gente precisa... Meu Deus do céu, não gente, tô só- preocupada aqui. Não, Tô escutando a doutora, meu preocupada. Deus do céu, preciso Porque me organizar pra dormir, mas você dorme umas gente. 6 horas, né, por noite, não dorme? Nada, gente, tô dormindo de 4, 3 horas só. Vamos organizar Tem isso. que organizar. Mas é por conta dessa É que mudança ela mudou muito agora há pouco rápida, tempo, né? muito rápida. Mas lembram do horário de verão? Como 1 horinha Já Nossa, fazia faz toda a totalmente diferença. aham. E a gente demora em torno de 3 dias, mais ou menos, para ajustar 1 hora do nosso horário. Nossa. Então, quando tem aquele jet lag, que quando muda Sim. de fuso horário, de viagem, tudo, então demora uns dias ainda para Pra se adaptar, né? Nossa, então problemas cardiovasculares estão inclusos aí nessa falta de um sono uma noite bem dormida. Isso mesmo. E aí, quando você Sério. muda, por exemplo, de horário, de trabalho, você já não dorme bem, né? Porque você fica preocupado, fica com medo de perder o horário, né? Você não entra nessa fase do sono REM no começo, a princípio, né? A gente tem É que bom cuidar. colocar aquela... que eles Eu colocam coloco. uma mascarazinha, isso ajuda a trazer o sono e você ter uma noite melhor? Por exemplo, se digamos que no teu caso, né, você vai dormir, e às vezes seu esposo, enfim, companheiro do quarto, vai entrar no quarto mais tarde, acabar ligando uma luz ou corredor, enfim, é bom que você esteja com a venda ali, porque aí não atrapalha, você não acorda com estímulo luminoso, pelo menos. Mas é pela questão de luminosidade. Eu, por exemplo, eu não gosto de nada me apertando no rosto, então eu não uso. Mas cabe a cada um, né? O ideal é que o quarto esteja bem escurinho mesmo. Doutora, sobre a questão, né, de dormir de dia e dormir de noite. Eu sei que, né, você explicou pra gente essa questão fisiológica de cada um. Mas será que não tem, doutora, às vezes uma diferença realmente, assim, que aquele sono da noite, do escuro, do silêncio, ele faz muito bem, assim, é muito melhor do que aquele sono do dia que tem a luminosidade do quarto, que tem o barulho, que tem gente falando, que tem carro. Assim, tem essa diferença, né? É que quando a gente fala assim de matutino e vespertino, tem um certo, digamos, limite, né? Às vezes as pessoas pensam que é a inversão do dia para noite, não é Não isso? então, eu acho que é bom a gente falar sobre isso. Porque tem, por exemplo, eu sou matutina. Eu durmo, eu coloco o meu filho para dormir ali por volta de 8h30, no máximo 9 horas da noite, e eu já vou dormir, meu marido vai dormir, porque nós dois somos matutinos e nosso filho também é. Então, funciona pra gente. Hoje era 5 da manhã, eu estava acordada, sem despertador e ok. Tem pessoas que, como são essas vespertinas, elas produzem mais ali por volta de 5, 6, 8 horas da noite. E aí, se permite dormir por volta de meia-noite, 1h. É aí. Então, assim, acordando ali por 9 horas no máximo. Não ir dormir 5 da manhã e acordar 1 da tarde. Isso a gente não aconselha. estimula, não. Porque aí tem a questão de luminosidade. E a gente fala muito da insônia, que existem as rotinas. E muitas vezes eu peço para o paciente ele tentar tomar café da manhã, almoçar, jantar, sempre no mesmo horário. E isso são intrusões do nosso cotidiano que ajudam o nosso cérebro a entender que é a hora de dormir. Então, por exemplo, se você vai ter essa questão de despertar mais cedo, tentar almoçar num horário para que você faça aquele tempo certinho, para que você tenha necessidade de sono mais cedo. Porque se te deixar, talvez você só vai ter sono lá por 10, 11 horas da noite, não dá. Que era o que estava acostumado, o corpo estava acostumado a dormir de madrugada, né? E agora mudou completamente mesmo. E dá muita diferença, gente, muita diferença. Eu já tive pacientes que nunca tinham insônia, não tinham nenhum problema de saúde, fizeram, é uma paciente minha ainda,
E ela precisava entrar em reuniões que ela trabalha com empresas de fora do Brasil, indianos, enfim. Então, ela tinha que entrar via remoto em reuniões e assim, com um idioma diferente. Ela tinha que estar muito desperta. Muito atenta, né? E falando de números, enfim. E aí, ela começou a gerar uma insônia. Porque aí, no dia que ela tinha reunião, ela já não estava dormindo. Aí, ela começou a usar hipnótico. Né? Aí, usava hipnótico para começar a dormir. Interrompia o sono na madrugada. Nossa. Aí, voltava a dormir mais um pouquinho depois. Até que chegou um ponto que ela tirou férias e o sono não regularizou. Eu falei, opa, então agora é hora da gente realocar e conversar. Lógico, né, gente, é o trabalho dela, mas eu falei, é a sua saúde que está em jogo. Exatamente, em primeiro lugar a saúde. Isso, então a gente precisou, já que ela não se adaptou, né, a isso e estava precisando de medicação, a gente acabou, né? Isso. Mas tem pessoas, por exemplo, eu tenho colegas que trabalham à noite, fazem plantão e são extremamente produtivos no plantão noturno. A gente precisa dessas pessoas noturnas. Com certeza. Por isso que Deus fez a gente assim, né? Uns que são vespertinos, outros que são matutinos, para atender todas as demandas aí da humanidade. Exatamente. A gente não precisa medicar todo mundo. É só encontrar o nosso perfil, né? Encontrar o perfil. Engraçado, você falando, eu lembro, até fiquei com uma dúvida, porque eu lembro que uma fase da minha vida eu era muito matutina. E eu trabalhei durante 10 anos, assim, ó. Eu começava a trabalhar 5, 6 horas da manhã, às vezes eu tinha que acordar 3, 4, que eu era repórter de telejornal. Então, sempre ali já no Jornal da Manhã, que entrava às 6h30, eu já tinha que estar ali no ar, dando notícias já de vários lugares, assim, da cidade. E fluiu bacana durante 10 anos. Só que aí chegou uma hora que já não dava mais, que o meu cérebro já não estava mais gostando disso, dessa rotina, entendeu? E aí eu comecei a somatizar na minha saúde. Aí eu mudei de horário, até pedi para mudar. Aí eu comecei a trabalhar tarde. No começo foi difícil, mas depois eu tive essa adaptação. E hoje eu funciono melhor ali do período das 10 da manhã até umas 7 horas da noite, eu vou bem. Que é o que a gente fala intermediário, que é a maioria da população brasileira. Que aí eu entrei nesse intermediário e aí deu boa, entendeu? Porque esse negócio de acordar agora às 6 horas da manhã... Não sei se é porque eu fiz isso muito tempo na minha vida. Hoje eu não consigo mais me adaptar. Parece que daí o meu dia não flui. Então eu não produzo, não adianta. O que a gente pede às vezes é para tentar fazer, se você às vezes precisa, por exemplo, no seu trabalho, no escritório, tente fazer coisas mais burocráticas, coisas mais assim automatizadas, talvez a palavra, que você consiga fazer sem precisar pensar muito. Deixar a parte criativa mesmo por um momento que você tá em pleno vapor. Então, cada um é de um jeitinho mesmo. Isso aí, eu aprendi isso já, entendeu? Mas levaram-se anos, porque eu sou uma menina de 50 anos quase, entendeu? Então, pra eu chegar nesse nível aí, ó, no mínimo uns 20 anos aí de produtividade, trabalhando, para eu poder começar a me entender e ir me adaptando. E é legal você ter essa percepção, né? Que bom que teve a oportunidade, consegue hoje ajustar. E aí fomos ajustando. Então é importante isso, né? A pessoa aí ter esse autoconhecimento para daí ir se ajustando também, né? Para não sofrer. Isso mesmo. Porque senão a pessoa ela fica irritada, doutora. Eu queria que você falasse isso. Ela fica irritada, ela fica insuportável, ela fica difícil de lidar nos relacionamentos por conta do estresse, por não dormir bem. E ela parece até ser uma pessoa mal educada. E não é, ela só precisa ter essa boa noite de sono, não é mesmo? A privação de sono, um dos sintomas mais comuns é a irritabilidade. A irritabilidade. É pavio curto, né, que eu falo. Então, assim, começa a ficar agressivo com o companheiro da casa, com os filhos. Com os colegas de trabalho, muitas vezes. Já não tem paciência, né? Isso. Aí acaba que o dia fica... Ele fica pesado, né? Mal-humorado. Irritado. Parece que não rende o dia. E não é porque a pessoa, ela tem esse temperamento. Muitas vezes é porque ela não está sabendo trabalhar isso, né? A questão do horário que ela tem que dormir, que ela tem que acordar, o melhor horário para ela trabalhar. Exatamente. Seria isso? Isso mesmo. Então, a gente fala que uma noite de sono melhora o humor, inclusive. É verdade. Né? Então, é importante preservar as horas de sono, fazer um sono de qualidade para você acordar bem. Por isso que muitas vezes a gente trata os distúrbios do sono, não só pela parte bioquímica ali, da parte de doença cardiovascular e tudo que eu falei da demência, mas pela questão do dia a dia, para você se sentir bem, conseguir fazer teu treino. Muitas vezes, assim, já vi colegas, não, você vai para casa e você vai acordar cedo, você vai treinar, vai comer direito e volta daqui 3 meses. E não é assim. Não funciona. Quem não dorme bem, ela precisa de ajuda, ela precisa ser
cuidada, tem que ser tratada, porque a partir de um sono melhor, com melhor qualidade, a pessoa acorda mais disposta e consegue treinar, consegue fazer suas coisas. Mas tem gente, aquilo que você falou, tem gente que vai treinar de manhã às 5 horas da manhã. Maravilhoso, a pessoa vai treinar antes de trabalhar, acorda antes, 2 horas antes, vai pra academia, musculação e ali feliz e acha o máximo. Por quê? Justamente porque ela tem esse perfil aí de ser matutino, né, doutora? E tem gente que não, que vai conseguir depois malhar mais no final da tarde, aí o treino vai render mais à noite, né? Até, eu não sei, doutora, se tem a ver também, mas eu acho que eu já ouvia casos, assim, até que a obesidade, ela tá também relacionada à falta desse bom sono, né? Isso. No sono 3, que é aquele não REM 3, é onde a gente libera os hormônios que controlam o peso, a saciedade, o apetite, né? Então, se a gente não consegue chegar nesse sono profundo, muitas vezes não consegue controlar. Tem casos, inclusive, de compulsão alimentar ocasionadas por um sono de má qualidade. E aí vira um ciclo, porque aí a pessoa, ela não dorme bem, aí ela acorda mal, não consegue treinar, não consegue cuidar da questão da alimentação, aí começa a engordar. Aí ela engorda, dela aumenta o risco de ter apneia, porque a apneia do sono, um dos piores fatores de risco é a obesidade. E aí vira um ciclo. Eu falo, a gente tem que cortar muitas vezes nos 2 pontos. Tratar o peso e tratar a questão do distúrbio do sono, para que as coisas comecem a melhorar. Você sabe que eu passei por isso? Isso aí que você falou, você tá falando de mim. Eu já tive tudo isso aí. Porque daí eu não dormia direito, aí você compensa na comida, aí você vai comendo, aí você vai engordando e vira uma bola de neve. É muito importante isso que a senhora está trazendo. E tem que dormir bem, né? Então, a questão hormonal, a gente tem que cuidar. Hoje em dia, assim, os endocrinologistas, nutricionistas, eles estão muito focados na qualidade do sono. Estão mesmo. A gente trouxe Sim, alguns muito. aqui, né? E tá bem alinhado E a fala todos deles com a focam sua. nisso também. É um complemento, né, Érica? Muito bacana. Doutora, e a gente fala muito do adulto, mas e o sono da criança? A criança, o bebezinho, ele precisa dormir de 14 a 17 horas por dia, o bebê recém-nascido. Só que aí é um sono polifásico, ele faz vários ciclos, né? Então, não adianta o papai e a mamãe querer que o bebê durma a noite inteira. Alguns têm sorte que a criança dorme, que o bebê dorme, mas não é o mais comum. Então, a criança, ela precisa muito do sono porque também é onde libera o hormônio do crescimento. Então, aquela história de que cresce dormindo é verdade. A criança cresce durante o sono por conta da liberação do hormônio do GH, que é o hormônio que faz crescer. O que é importante? O tempo de sono da criança é maior do que o do adulto. E hoje também, por conta desse celular, muitas vezes as crianças ficam expostas a assistir filminho, assistir desenho. Eu já vi história de criança no quarto, antes de dormir, assiste um desenho na cama. Não, é tela. A gente não quer deixar essa criança. Eu falo isso pro meu filho, eu falo, você já vai ter que trabalhar com computador, você já vai ter que trabalhar com celular quando você crescer. Quanto mais eu te proteger desse estímulo agora, é melhor. Óbvio, ele sabe mexer, até porque faz parte da realidade deles. Qual que é a idade dele? Tem 7 anos. Tem alguns amiguinhos que já têm celular. Então, assim, é complicado. Porque a criança tá exposta demais. E aí, o limite, inclusive, até de televisão, tudo. A gente pede sempre para a criança tentar que os pais coloquem o filho para dormir ali por volta de 8h30, 9 horas da noite. E aí, ele desperta, geralmente, ali por volta de 6h30, 7 da manhã. Lógico, tem criança que já, eu falo que já nasce mais noturna, mais vespertina. Eu tenho uma priminha, que hoje já é uma moça, e ela desde pequena, apesar da minha tia fazer todo o hábito, não dava nenhum tipo de estimulante, ela sempre foi de querer dormir um pouquinho mais tarde e acordar mais tarde. Mas hoje em dia, o mais tarde dela era 10 horas, né? Então, consegue. Agora, mais adolescente e tudo, acaba sofrendo um pouquinho mais. Tem que acordar cedo, tudo. Mas é o perfil, né? Então, as crianças, a gente sempre fala, dormir mais tempo. Então, pensando assim, idade escolar ali, por volta de 8, 9 horas de sono no mínimo. Pré-escolar, 9 a 10 horas, inclusive. Então, precisa dormir mais. Tem que prestar atenção nisso e colocar a criançada pra cama, né? Isso. Porque senão não rende também, né, doutora? Eu já ouvi, gente, uma coisa que me impactou muito, assim. Uma vez um paciente veio por insônia
E aí eu perguntei, eu sempre pergunto, a gente fala assim que pergunta se dorme com cachorro, com gato, Sim, tudo. aham. E aí ele falou assim que ele não dormia cedo por conta dos filhos. Deu na hora, eu falei, seus filhos são adolescentes, eles Sim. saem à noite, né? Vão Aham. pra festa, essas Fica coisas. preocupado às Aham, vezes. fica aham. preocupado, porque isso acontece. Tá, Tem muita aham. mulher com filho Eu sei, enquanto a minha adolescente. filha não chega em casa, eu não durmo de jeito nenhum. Eu Isso é um também, o meu motivo. filho já tem 30 anos, é piloto de avião, viaja Não um monte, mas adianta. quando ele sai, que ele fala, eu vou sair pra balada, eu vou sair com os meus amigos, a gente parece que fica Não ali, dá. né, acordada. Não dá. Enquanto eu não chego em casa, Casa. não dá. Só que ele tinha criança pequena. Pior E a ainda. criança pequena que não ia dormir cedo e ficava E que controlava a família. Exatamente. Aí eu falei, Olha olha, então só. a gente vai ter que fazer uma organização da família toda, porque as crianças Reeducar pequenas, os filhos, né, Isso. primeiro. Aham. Porque ele tinha que acordar cedo para trabalhar. É. Então a gente precisa organizar. E eu falo sempre assim: não adianta também querer que a criança vá dormir 8 da noite se a casa inteira tá fervendo, né? Aquela agitação, TV ligada, um programa super legal na TV, todo mundo conversando e falar: olha, filha, agora você vai dormir. Que muitas vezes não acontece. Então meio que já tem que organizar todo mundo pra ir desligando. Doutora, e é bem isso. Lá em casa é bem assim, gente. Desde quando as meninas eram bem pequenininhas, eu sempre foi assim. Era uma regra lá em casa. Depois ali das 8h30, 9h, não se liga mais nada alto. E é engraçado que isso elas trazem até pra hoje, porque elas falam bem assim, quando os amiguinhos vão posar lá, elas falam assim, não pode falar alto mais, porque a mãe não gosta que fale alto de noite. E é assim... Lá em casa isso é nunca funcionou, meus filhos nunca obedeceram. E lá em casa dá certinho. Homem, menino. Gente, você falando, eu lembro do Vitor, do Vinícius. Eles, nossa, nunca obedeceram. Fizeram sempre do jeito deles. Aí eles iam lá, eles só me deixavam dormir porque eu acordava de manhã, mas eles fingiam que tinham ido dormir, Eliane. E daí ficavam acordados, iam pra televisão, iam fazer pipoca, mais aprontavam. Mais os meus filhos aprontavam. E as meninas até hoje, Que assim, elas são graça. grandes já, e elas falam pra todo mundo que vai lá em casa. Que gracinha. Não liga mais o negócio alto, porque a mãe não obedientes, gosta. né? Porque assim, perfil. é o perfil. aham, porque eu falo assim, gente, de noite é pra descansar. Não, e você falando de perfil, até hoje, porque daí ele fica de madrugada, menina, aí ele liga negócio de Netflix, aí ele sai do quarto e abre porta Nossa, e noite vai inteira. comer. Ele assim. Aí ele dorme de dia, entendeu? Só tem que cuidar pra não trocar o dia pela noite, né? Então tem que Mas cuidar muito um engraçado. pouquinho. Doutora, eu queria te perguntar sobre aquela soneca na hora de acordar. A gente tá falando sobre o dormir, mas e a hora de acordar? A gente sabe que às vezes coloca ali uns 5 minutinhos, 10 minutinhos, acorda, dorme um pouco, daqui a pouco você já perdeu aqueles 5, 10, já perdeu o horário, chegou atrasado no trabalho. É saudável a gente colocar aquela sonequinha no celular ou não? Não, infelizmente não, né? Principalmente no inverno, né? Dá uma vontade de pôr mais um pouquinho. Mas a soneca acaba atrapalhando. Então, a hora que despertou, desperta e sai da cama. Só que o que a gente está tentando orientar, e isso ainda é uma adaptação. Até porque eu vejo assim, antes não tinha nem a opção de despertador que tivesse um som mais baixinho. Era só aqueles escandalosos. Mas hoje eu peço sempre, assim, como orientação. Tenta pôr um despertador mais baixinho, mais gostoso. Que ele fique baixinho. Por quê? Se você estiver numa fase do sono mais superficial, você já vai despertar sem ter naquele susto. E, teoricamente, você já terminou um ciclo de sono. Então, teu dia vai render mais. Vai ser melhor, mais ativo. Se você tá, digamos, naquele sono REM, que é o sono bem profundo, e toca aquele despertador baixinho, você não vai despertar. Você vai passar um tempinho ali, 10, 15 minutos, e aí que você vai acabar superficializando e despertando. E aí desperta, ok. Agora, se você tá no REM e desperta no susto, tipo, tá no meio daquele sonho e toca o despertador e você não sabe onde você tá, gente, quem não fica mal-humorado, né? Porque é um susto, né? Você leva um susto, E menina. você interrompe um ciclo de sono. Pro teu cérebro, você não terminou aquela fase. Por isso que às vezes você senta assim, doutora, na cama, e você fica assim, tipo... Isso acontece isso. Aí acho que você tava no sono, você acorda porque você leva um susto. Aí você senta na cama assim e fica assim, mas você tá dormindo ainda. Parece que não tá processando. Até você acordar. Mas existe, Tipo, gente... onde que eu tô? O que eu tô fazendo? O que foi? Que barulho que foi esse? No sono REM, o nosso corpo ele tá em atonia. É, ele tá isso super aí. relaxado. Nossa mente tá ativa, mas nosso corpo tá super relaxado. Sim, não tá ainda em sintonia os dois, né, Exatamente. doutora? E aí leva aquele susto, é ruim. Só que o que dá pra fazer, né?
a gente tem horário para trabalhar. Então, eu sempre falo, deixa o baixinho, Sim. mas Sim. põe um limite, o escandaloso num limite ali que você pode respeitar. E aí, tentar fazer. Experimentem fazer isso. É super Vamos fazer. legal. aham. Hoje em dia, lá em casa, a gente faz assim. Então, hoje mesmo, tocou o despertador, meu esposo tava dormindo, eu já acordei, eu já levantei. Aí, só que, coitado dele, acordou com o meu barulho, né? Porque eu já tinha levantado. Sim. Mas pra mim foi super bom. E às vezes, quando eu acordo com alguém fazendo barulho, fica mais chato o dia. Doutora, parece que você não falando do Aham. casamento, eu vou ter que fazer essa pergunta, né? Eu Ah. falei pra você até que eu iria fazer. Ela é um pouco indiscreta, mas eu acho que é importante pra quem é casado. Sim. A relação sexual antes de dormir, ou ali durante o momento, porque às vezes você tá dormindo, né? E você é casado, pode acontecer, né? Ajuda a trazer esse sono, porque você relaxa ou não, vai te despertar. Depende. É melhor você Depende marcar da viu? intensidade. Escuta aqui. Ou é melhor você marcar um horário e um dia pra você dormir bem. Marcar um Durante a atividade sexual, você libera o hormônio do prazer, que te relaxa. Então, é bem-vindo, assim, a atividade sexual. Ê, Brasil! Era o que ela queria ouvir, né? A gente só fala assim, depende da intensidade. Idade, Porque tá. lembre que atividade a É, de esforço sim, físico sim. não pode ser Entendi. 3 horas antes do horário de dormir. Então, se for algo, né, tranquilo, Tranquilo, leve, já é, ali entrando naquele ritmo da música aqui, que a Eliane falou, né, antes do programa, aquela musiquinha, Love Times e Boa, tal, né? gostosa. Mais de boa, gostosa, aí é recomendado. é recomendado. Fique É. tranquila, pode fazer Mas não tem nem marido, doutora. Eu só tô perguntando pras mulheres que são casadas aí que tem. Se eu te contar que eu já tô faz, anos e anos sem ter esse privilégio na minha vida. Ô, doutora, brincadeiras à parte agora. Quem são, qual é o perfil de pessoas que mais tem insônia? Desses 45%, homens ou mulheres e por quê? Mulher. Mulher é bem maior o índice. A mulher tem vários pontos na vida dela que ela pode ter a predisposição. Na verdade, assim, te falar, a pessoa tem predisposição genética e aí em algum momento da vida acontece. E a mulher acaba tendo esses padrões de maior risco, entre aspas. Entendi. Então, quando ela tá gestante, quando ela tem o filho, e o pior, digamos assim, é na menopausa. Ô, Jesus, eu que o diga, eu já tô quase entrando nessa fase. Meu Deus, mas dá muita insônia, né? É porque tem aqueles fogachos, que são os calorões, que atrapalham a manutenção do sono. E a falta do estrogênio, né, que é o hormônio da mulher, ele acaba atrapalhando a manutenção do sono mesmo. Tanto é que a mulher, depois que ela entra em menopausa, ela acaba tendo maior risco de apneia do sono. Que a apneia é mais frequente em homem. Sim. Mas aí, quando ela entra em menopausa, os índices ficam muito parecidos. Que interessante. Daí o que é aconselhado, então, nesse momento? Para ter um bom sono, fora, claro, os tratamentos hormonais da mulher, né? Isso. Nesse período aí de menopausa. de climatério, né? Isso, é o Antes. climatério, que vem um pouquinho, Que vem um pouquinho antes antes da menopausa. de cessar a menstruação. Isso. A gente sempre fala das rotinas, isso é fundamental. Algumas mulheres precisam de tratamento medicamentoso mesmo. E aí, às vezes, é por um tempo. Eu tenho vários pacientes que fazem o tratamento durante a menopausa, ali o climatério, né? 2 anos antecedendo, e vejam, um distúrbio do sono, ele pode ser um dos primeiros sintomas do climatério. É verdade, é o que eu digo. Então, é assim. a gente precisa cuidar, tratar para que ela não sofra. Não é toda mulher que tá, Que porque tem, a né? menopausa não é doença, isso é bem Não, é importante, normal, gente. né? Todas nós passamos por isso. Vamos passar. As que não passaram, passarão se viverem até lá, eu sempre digo, né? Porque é só quem vive até essa fase, né? Dos 40 e poucos, aí é que vai chegar, né? Nessa menopausa aí. E abençoada. Aí, e tem pessoas que passam pela menopausa Sem nenhum nenhum. sintoma. A minha avó passou sem nenhum sintoma, fiquei impressionada. Que bom. E aí a gente tem que muitas vezes passar por uma avaliação. Geralmente eu recomendo ginecologista mesmo, que é o que cuida dessa parte, né? E aí faz a reposição hormonal em quem pode fazer a reposição hormonal, junto à questão da mudança comportamental, a psicoterapia mesmo. Às vezes, esse período da saúde da mulher cursa com o mesmo momento que os filhos estão saindo de casa, né? Hoje em dia, as mulheres têm, às vezes, filho um pouquinho mais velhas, mas tinha um momento que os filhos estão saindo e a mulher está na menopausa. Então, tinha Sim. 2 gatilhos É ali pra verdade, que é o acontecer. ninho lá vazio, né? Síndrome do ninho Isso. vazio também. Exatamente.
E aí acaba sofrendo. Mas eu tenho muitos pacientes homens com insônia também, infelizmente. Doutora, a gente já está caminhando para o final. Gostaria que você desse aí o seu @, onde que você atende? Quem quiser fazer uma consulta contigo, onde que procura você? Eu atendo no Hospital INC, no Instituto de Neurologia de Curitiba. Minha formação, eu sou otorrinolaringologista. Hoje em dia eu faço medicina do sono, sou certificada pela Associação Brasileira de Sono. Isso é muito importante. Isso, então quem quiser até os meus contatos é no Instagram @dra.carlafabiani. Lá tem todos os contatos, tudo certinho para quem precisar de ajuda. Ai, que legal, gente. Muito obrigada, doutora. Então, a gente conversou com a doutora Carla, que deu tantas dicas pra gente, né, sobre o sono. Façam uma higiene do sono. Vocês viram quanto que é prejudicial não ter uma boa noite de sono, né, doutora? A Érica também deu várias informações as pessoas aqui falam pra assim, nossa, gente, Érica, até você passa de por tudo, vivências né, minha mesmo. querida? Acontece tudo. Comigo acontece. Eu acho que são os anos, né? Tantos aninhos. Não, mas vivência, a gente é vai legal, passando. né, Érica? Porque a gente traz mesmo. Porque, assim, tudo que a gente traz aqui pro programa é o que também a gente passa, o que a gente eu digo vivencia, que nós somos, a gente escuta. como a gente, né? Nós somos seres humanos, Com passamos certeza. por tudo isso, somos mulheres também, né? Então a gente sempre tenta trazer temas aqui Pra ajudar, né? Pra que ajudar tem a quem ver está com nos aquilo ouvindo. que a gente está vivendo e para ajudar outras pessoas e outras mulheres também, o Esse que a é gente o já principal vivenciou, objetivo do né, programa. doutora? Isso mesmo. Exatamente. O principal objetivo é esse. E aí, a gente vai ficando por aqui. Doutora, a gente agradece, então, muito pela sua presença, por ter tirado todas as nossas dúvidas, né? Se deixar a gente conversando ainda mais, a gente tem um tempo aqui certinho. E no próximo bloco a gente tem mais, então fiquem aqui com a gente, porque a gente vai falar ainda de saúde mental, então é bem importante também, a gente segue nesse rumo da saúde, então eu me despeço aqui, muito obrigada, doutora. Obrigada, gente. Nós que Boa agradecemos, tarde. a gente se despede da doutora, mas não de você. Agora você vai Exatamente. ouvir uma musiquinha aí apaixonante, porque hoje o Alexandre aqui, o nosso diretor, ele está em clima de romance. Eu tô achando que ele e a mulher dele aí estão fazendo uma nova lua de mel, e a gente, ela se formou agora em psicologia também, recentemente. A mulher dele, além de advogada, é psicóloga, meu amor. Você tá pensando o quê? A mulher não é fraca, não. E nós vamos para um breve intervalo, então, comercial. Fica aí curtindo a musiquinha, que a gente já vem.